Olá pessoal, tudo bem? Eu tenho falado bastante sobre curso de chakras e recentemente uma pessoa me perguntou: Johnny, para que eu preciso saber isso? Né? Neste caso, a pessoa inclusive é médium, né? Já trabalha dando consulta com entidades e tudo mais, mas ainda não entendeu muito bem quais são os conceitos aí relacionados e os benefícios, né, ao entendimento dos estudos dos chakras. Então, se essa dúvida acontece com alguém, né, que convive e que já estudou chakras e tudo mais, talvez esse conteúdo seja muito relevante ser falado aqui para que nós possamos esclarecer para todo mundo, né, que tiver acesso a este conteúdo. Esse é o Papo de Corredor. Nosso tema de hoje é para que eu preciso saber os chakras. E meu nome é Johnny Lago, para quem não me conhece, quem puder, curta, compartilhe o conteúdo, que vai ser muito interessante para que a gente possa cada vez mais colocar aí este conteúdo para que as pessoas possam ter acesso, tá bom? Bom, primeiramente, né, vamos tirar um pouco de lado os chakras e entender o que significa conhecimento, né? Se a gente não entende para que serve um conhecimento, a gente também não vai entender para que serve o conhecimento de chakras. Quem tem carro sabe que se não fizer a manutenção correta do carro, como trocar o óleo, trocar as pastilhas de freio, em algum momento o carro vai apresentar algum problema. Ou ele não vai frear e você vai ficar em risco, ou o desgaste do motor por conta da corrosão e até mesmo por não ter a lubrificação ideal, em algum momento aquele motor vai emperrar, vai parar e vai dar um prejuízo enorme. A bateria é a mesma coisa, os fluidos de lubrificação são a mesma coisa de um veículo. Ele é uma máquina e ele precisa do tratamento certo, dos cuidados certos, para que ele tenha um bom desempenho e tenha durabilidade. Com o nosso corpo não é diferente, né? Nós sabemos, por exemplo, que a gente precisa se alimentar com diversos tipos de vitamina, vegetais, algumas oleaginosas que são positivas para a nossa saúde, alguns tipos de proteína que possuem alguns nutrientes que só nelas existem, ou seja, a gente precisa nutrir o nosso organismo para que nós possamos viver saudáveis. Quando nós somos crianças, a diferença não nos aparece tanto. Então, muitas vezes a gente come doce, porcaria e tudo mais. E quando a gente vai ficando mais velho, a gente percebe que muitas vezes as escolhas que nós fizemos lá atrás, de alimentação, de sedentarismo e tantas outras coisas que a gente já conhece, não é desconhecido de ninguém, vão nos trazer reflexos muitas vezes negativos pelos anos de uso, né? Quem nunca ouviu aquela palavra assim, poxa, mas eu nunca tive isso, por que eu estou tendo agora? Por conta de um acúmulo de erros que vieram acontecendo ao longo do tempo na nossa máquina física. Então, falta de água, dá problema nos rins, falta de atividade física, pode dar problema no coração, pode dar problema no pulmão, ou seja, circulação, né? A gente tem tantas coisas ali que a gente já conhece, mas que exigem esforço, conhecimento e prática para que a gente possa, no futuro, ter uma qualidade de vida muito melhor. Com os chakras não é diferente. Nós vivemos numa estrutura física que é comandada por um corpo energético, né? E se este corpo energético emite todas as energias que nós precisamos para o nosso físico trabalhar, para o nosso físico funcionar, assim como a alimentação que a gente consome, nos traz energia, é processado dentro do nosso organismo e vira energia física. A gente também precisa da energia mais espiritual, mais energética para que o nosso corpo funcione bem. Da mesma forma como a alimentação e da mesma forma como um carro, tá bom? Então, os chakras nada mais são do que os nossos sistemas de nutrição dos nossos órgãos energéticos que vai fazer um acoplamento aqui com o nosso físico e que vão trazer muitos benefícios para o físico ou muitos malefícios no futuro para os nossos físicos. Se eu tenho o conhecimento dos chakras e eu começo a trabalhar ele, o que eu faço? Já ouviram falar que meditação, né, e até o trabalho energético, o yoga, atividades que trabalham essa questão de energia, diminuem o estresse. Quando a gente diminui o estresse, a gente começa a viver uma vida um pouco mais feliz, mais próspera, temos mais concentração naquilo que a gente está fazendo, ou seja, o fluxo de energia nosso baixa o padrão e a gente consegue se concentrar mais, viver mais feliz,
priorizar mais escolhas, né, para que sejam mais positivas, mais negativas. Quando a gente está muito cansado, a gente não consegue muitas vezes raciocinar direito, interagir com as pessoas direito, e a gente vai começando a se desequilibrar. Então, o fato de trabalhar os chakras, saber como trabalhar, nos faz com que a gente entre em equilíbrio com o nosso corpo e o nosso espírito. Isso faz com que a gente tenha menos estresse, mais equilíbrio. Eu vou dar um outro exemplo. Se você sabe que na rua de trás da sua casa, a partir das 10 da noite, todo mundo que passar por lá será assaltado, o que você faz quando você precisa fazer um trajeto? Você não vai passar pela rua de trás às 10 da noite. Você sabe que você pode ser assaltado. Tenho a informação, eu tenho o conhecimento para isso. O que eu vou fazer? Eu vou evitar aquela situação para que eu não receba um ataque. Energeticamente vai funcionar da mesma forma, tá? Se eu tenho conhecimento de como os ataques energéticos acontecem, eu também passo a evitar estes ataques. E uma das melhores formas de se evitar um ataque energético é ter equilíbrio, tá? No nosso mundo, energias iguais se atraem, então energia positiva faz com que espíritos, né, de padrões mais elevados nos atraiam, ou nós atraímos eles para que nós possamos receber o auxílio necessário que precisamos. E energias densas ou negativas vão atrair espíritos mais densos e negativos. Quando eu entro em equilíbrio com o meu chakra, o meu sistema de chakra, eu posso sim, em equilíbrio, vibrar mais denso ou vibrar mais sutil, mas eu sei que espíritos que são mais densos ou sutis dentro de um equilíbrio vão fazer parte do meu acompanhamento espiritual. Outro passo, quando eu estou desequilibrado negativamente, eu vou atrair espíritos que também estão em desequilíbrio. Muitas vezes é o que nós chamamos de ataque espiritual, ataques energéticos, desgastes energéticos, porque eu estou vibrando num padrão que alimenta um tipo de energia e esse tipo de energia vai se aproximar para puxar esta energia de mim. Se eu conheço como funcionam os meus centros de energia e eu potencializo eles dentro de um padrão que não vai atrair este espírito negativo ou essa energia negativa ou a energia do ambiente não vai me afetar, eu passo a ter controle sobre o meu controle energético. Se eu tenho equilíbrio, como nós falamos, eu estou mais feliz, eu vou trabalhar melhor com as pessoas que estão ao meu redor. Se eu atraio energias positivas, pessoas mais positivas vão se atrair para mim, situações mais positivas vão atrair para mim. Quem já não ouviu falar sobre aquele O Segredo? É claro que nem tudo é tão simples assim. Poxa, vamos pensar que eu vou ganhar na Mega Sena todos os dias e aí eu vou ganhar. Não é tão simples assim, não existe receita de bolo, mas atrai, a lei da atração ela existe e se está determinado para que você possa ter este benefício financeiro nesta vida, nesta encarnação, você vai ter este acesso e aí as coisas vão fluir porque você tem energia para que isso aconteça, tá? Então, entender de energia até aqui nos traz uma série de benefícios porque a gente recebe proteção espiritual, a gente tem mais concentração, menos estresse, a gente atrai coisas positivas para a nossa vida. Consequentemente, se eu tenho menos estresse, eu estou mais equilibrado, eu tenho saúde, eu começo a dispor de mais saúde, até porque aí mais profundo, né? Precisa um estudo maior para entendimento de como funcionam os ciclos dos chakras, mas cada chakra nosso está relacionado a uma glândula nossa. E cada glândula dessa faz uma função no nosso organismo que regula uma série de hormônios dentro do nosso organismo. E isso vai fazer com que nós tenhamos mais saúde também, tá? Então as doenças, por exemplo, espirituais, aquelas pessoas que muitas vezes vão procurar um centro espírita porque já tentaram tantas coisas aqui na Terra, nos médicos, e medique, troque, nada funciona, e às vezes vai procurar uma ajuda espiritual e as melhoras vão acontecendo até que muitas vezes tem a cura, é porque esta doença não estava se originando no estado físico, e sim no estado espiritual, ou seja, precisava de um tratamento energético, muitas vezes trabalhado através dos chakras. Se você sabe fazer essa depuração de energias densas, fazer o equilíbrio dos chakras, você evita que as doenças espirituais se alojem. Agora, para médiums, como era o caso da pergunta, o médium, ele
troca energia, tanto com o espírito que vem trabalhar com ele, porque, que fique claro, médium é o meio. Então, temos um plano espiritual, o médium aqui no meio e alguém que vai receber aqui na ponta. Então, essa energia espiritual precisa se adensar para poder fazer positivo para essa pessoa aqui. Só que eu preciso de um físico equilibrado para fazer a transmutação dessa energia, engrossar ela, fazer com que ela fique no padrão energético da pessoa que vai receber, e aí o tratamento é feito. Por isso existe um medianeiro, um médium, tá? E o médium não é só quem recebe uma entidade para conversar, nada disso. Um passista é médium, um reikiano é médium, uma pessoa que deseja o bem para outra é médium, ela está puxando uma energia espiritual. Quem faz uma oração para alguém é o medianeiro, porque ele está mentalizando, né, uma entidade maior, seja Deus, seja Jesus ou até mesmo um espírito conhecido, e aí traz esta energia que está no plano espiritual, transmuta essa energia com a intenção dela, o amor, o sentimento fraterno, e transmite esta energia para aquela pessoa que está precisando de uma oração, que está precisando de ajuda. Se é feito com amor, se é feito com carinho, a energia chega. Se eu sou um médium de trabalho, por que eu preciso manter a minha energia? Primeiro, se eu estou doando energia, que tipo de energia eu estou doando? Né? Se eu estou vibrando aí no mundo cheio de vícios, de intoxicações energéticas, quando eu vou passar energia, fazer um passe, ou até mesmo receber um espírito para poder trabalhar, que vai trabalhar a nossa energia, que tipo de energia a gente vai compartilhar com aquela pessoa que está ali pedindo ajuda, né? Então, os nossos desequilíbrios ficam marcados na nossa energia, e se a gente não sabe limpar ela, se a gente não sabe trocar essa energia, se a gente se mantém desequilibrado ou desenergizado, a gente vai passar parte deste desequilíbrio energético para o consulente lá, para a pessoa que está sendo consultada, tá? Então, isso também não é positivo, porque se eu estou me dedicando a ajudar alguém, primeiro eu preciso me equilibrar. Se aquela pessoa que está na minha frente está buscando equilíbrio, quem está orientando precisa estar equilibrado necessariamente, né? Como eu vou dar conselhos para alguém que eu não faça ou que eu não tenha dentro do meu dia a dia ali, do meu padrão energético, tá? Então, para médiuns é importante por quê? Pela responsabilidade do trabalho que está acontecendo. Muitas vezes tem lá pessoas que estão pedindo, né, precisando de ajuda, muitas vezes com coisas simples, né? É alguém que incomoda no trabalho, que para nós é simples, mas para aquela pessoa de repente é algo muito grande. Mas às vezes a gente vai estar sentado ali de frente com alguém que está com pensamentos suicidas, de alguém que tem ali, não sei, de repente uma família que está para se dissolver ali por conta de brigas de casais. Olha quanta coisa pode acontecer aí no meio, né? Brigas, separações, filhos e tantas coisas que às vezes não precisava ser assim. Precisa de uma orientação, precisa de um equilíbrio, um passe energético muito bem dissolvido para dissolver essas energias negativas que as pessoas vão acumulando. Só que se eu tenho o mesmo desequilíbrio ou se eu tenho outros desequilíbrios, eu posso transmitir este desequilíbrio para aquela pessoa que foi pedir ajuda. E isso é para todos os médiuns. Então, por isso é muito importante entender os chakras, saber como que está acontecendo a minha energia, para saber o que tipo de energia eu estou transmitindo ou se eu tenho condições naquele momento de transmitir aquela energia, tá? Isso chama-se responsabilidade mediúnica. Como eu falei da rua de trás lá do assalto, a mesma coisa. Quem faz o bem muitas vezes atrapalha quem faz o mal. Por isso os médiuns muitas vezes são muito assediados, porque eles estão fazendo o bem, existem espíritos que não querem que o bem seja feito, e aí eles começam a atacar, né, tentar prejudicar os médiuns, o caminho que os médiuns estão escolhendo. Muitas vezes vai por mexer na vaidade do médium, muitas vezes vai fazer com que o médium entre ali nos vícios, vai fazer com que o médium vibre negativo, porque se a gente começa a entrar em desequilíbrio, estes obsessores têm acesso a nós. Lembre-se que eles são desequilibrados, eles precisam que haja desequilíbrio para ter acesso a nós. Espírito nenhum consegue atacar uma energia que está 100% equilibrada. É claro, nós estamos no mundo, é quase impossível
a gente não se desequilibrar em algum momento. Por isso é tão difícil e por isso a gente tem que vigiar muito, né? Como se diz sempre na nossa doutrina, orai e vigiai, porque a gente precisa fazer muito isso no mundo que a gente vive, é um caos e a gente tem que aprender a encontrar o equilíbrio aqui, então é muito difícil. Mas se eu sei como o assaltante lá da rua age, eu também vou começar a me preparar para que o atacante energético não me atinja. Então eu sei o padrão de vibratório, se eu sei qual é o padrão do chakra, que tipo de chakra eles atacam, qual é o padrão vibratório, que tipo de energia eles gostam, eu começo a vibrar energias diferentes para que ele não tenha acesso a mim. Ou começo a aprender a transmutar as energias dos ataques que vêm. Mas tudo isso é preciso muito conhecimento, muita prática, muitos anos para que a gente possa, de testes, né, e percepções, porque cada um é diferente, cada um vai reagir aos ataques, às percepções, cada mediunidade é diferente, então é preciso muita dedicação e muitos estudos. Tá? Não é um curso de 4 dias, com 10 horas de curso, que vai resolver o problema de conhecimento dos chakras. O estudo de chakras é para uma vida inteira. É importante fazer cursos que às vezes são pequenos, curtos, muito, porque dá a base para que a gente continue aprendendo, para que a gente continue lendo, para que a gente continue testando e aí aprendendo e se desenvolvendo. Então um entendimento desse faz com que a gente possa trabalhar melhor dentro de cada uma dessas energias e vivenciar o nosso dia a dia energético aqui no plano físico. É muito importante entender que as sucessões, reencarnações que a gente vai vivendo é exatamente para que a gente viva num mundo realmente de caos, bagunçado, difícil de lidar, e a gente vai utilizando todos os conhecimentos que a gente vai adquirindo, como o amor que Jesus Cristo dizia, como a reforma íntima que é necessário, como o Allan Kardec trouxe, e tantos outros, né, pensadores, espíritos evoluídos que nós tivemos aqui na Terra, sempre dizendo a mesma coisa, é preciso ter equilíbrio. Então, dominar este estado animalizado que nós temos para chegar à nossa conexão com o alto também é possível. Aliás, dificilmente a gente vai conseguir fazer isso se a gente não equilibrar esta energia. A gente até pode não entender da manipulação energética, mas a gente tem que vibrar estas energias e isso vai acontecer naturalmente com os nossos chakras. Entendendo como ele funciona, a gente tem um acesso mais superior aí para poder trabalhar dentro do conhecimento. Se você não tem o entendimento dos chakras e ainda vai iniciar, tem algumas coisas que ajudam muito a gente mudar o padrão vibratório e que é muito importante que a gente tenha acesso a essas informações. São os desequilíbrios de alimentação, alimentação demais faz mal, água demais faz mal, né? Falta de atividade física, drogas, entorpecentes, cuidado com remédios que te entorpecem, isso mexe muito no padrão energético. Que mais nós temos? Reclamação, vício de reclamação, vício de vitimismo, cuidado com isso, torna-se um vício ficar repetindo e reclamando o tempo inteiro, culpando os outros. Vibre numa energia mais positiva dentro das suas responsabilidades, você vai ver que muitas coisas vão mudando. O conhecimento dos chakras vai te trazer a parte técnica de como manipular essas energias para o positivo. Ajuda no tipo de energia que a gente vai transmitir, inclusive na nossa qualidade de vida, falando de saúde, até mesmo na vivência aí social com as pessoas. Se a gente vive menos estressado, a gente trabalha muito melhor a nossa energia com os outros, troca energia muito melhor com os outros e também atrai pessoas mais equilibradas para a nossa vida. Eu espero ter ajudado um pouco com este conteúdo. Chakras é uma coisa bem complexa porque é um estudo muito profundo, né? E muitas vezes, cada vez que eu estudo mais, que eu me dedico mais, eu percebo que eu menos sei. A gente precisa realmente conhecer, entender, praticar, testar muita coisa, aguardar os resultados, porque não é porque eu fiz uma energização para o frontal hoje que aquilo que eu quero, né, de repente estimular a clarividência através do frontal, que eu vou conseguir fazer isso do dia para a noite. Às vezes são anos de energização para que isso possa acontecer. Tá? Quem faz muita projeção astral também utiliza muito essa região e os trabalhos de chakras para poder relaxar e fazer a saída
do corpo com a consciência ativada. Então a gente tem que praticar, testar, guardar o resultado, observar como isso funcionou em nós. Cada um tem um reflexo diferente. Como eu falei, muitas vezes os resultados que a gente colhe hoje de má saúde, ela foi plantada lá atrás e veio se repetindo todos os dias até que hoje a gente desenvolva uma doença, né? Os chakras é a mesma coisa. O que a gente vai começar a fazer hoje, daqui para frente, todos os dias, vão refletir daqui 1, 2, 3, 4 anos, até a nossa velhice, vão trazer resultados que vão modificando o nosso estado energético, a nossa consciência e muitas vezes, principalmente, a nossa evolução. Então, se você está em busca também de evoluir a sua consciência, de procurar uma consciência mais evoluída, um dos melhores caminhos a seguir é conhecer os chakras e trabalhar as suas energias internas para que você possa botar isso para fora. Bom, eu fico aqui, esse é o Papo de Corredor. Como eu disse, como eu sempre digo, tudo que eu disse aqui é verdade, porém também é mentira, né? São os estudos que eu fiz, que eu gosto de literaturas, que eu converso com alguns espíritos que me esclarecem muitas coisas, de cursos que eu já fiz ao longo de muitos anos e que formam a minha bagagem, né, a certeza daquilo que eu acredito, que eu pratico. Não significa que seja o certo para você. Então, se você quer entender mais, vá pesquisar, vá estudar sobre os chakras, veja se isso é verdade para você, se faz sentido, né, se tem lógica para você e se tiver, se aprofunde neste assunto, porque eu tenho certeza de que você não vai se arrepender. Pelo menos eu não me arrependo, gosto muito, pratico muito, utilizo muito disso para o trabalho da mediunidade e tenho percebido muitos benefícios e muitas mudanças no meu padrão de qualidade de trabalho mediúnico. Valeu, gente, muito obrigado e até a próxima.